O testamento e o inventário são ferramentas que ajudam a planejar e a administrar partilha dos bens. Veja na entrevista como preparar esses documentos. O testamento é uma das formas de administrar e definir o destino dos bens após a morte. Além disso, ao organizar a divisão da herança, é possível evitar conflito entre os herdeiros. O advogado Antônio Marcos Nome está conosco para esclarecer algumas dúvidas. O que deve ser observado antes de fazer um testamento? Inicialmente, a idade das pessoas, para verificar se elas têm capacidade para fazer um testamento. Então, é indispensável que as pessoas tenham mais de 18 anos ou, em alguns casos, mais de 16 anos de idade. Essas podem fazer testamento. É também necessário verificar o estado civil dessas pessoas e se têm filhos, porque isso há de alterar substancialmente o resultado e os limites daquilo que você pode testar. A lei fala em 3 modalidades de testamento: particular, o público e o cerrado. Quais são as diferenças entre essas modalidades? Sim, o testamento público é aquele através do qual a pessoa que quer dispor de seus bens vai até um cartório de notas, juntamente com 2 testemunhas que não podem ser beneficiárias destes bens que o testador há de deixar. O testamento se faz por escritura pública, portanto, e qualquer um tem acesso ao seu conteúdo. O testamento cerrado é aquele através do qual o conteúdo não é divulgado e é necessário que o testador compareça também a um cartório de notas e leve 3 testemunhas para que seja feito um procedimento próprio no cartório. E o testamento particular é aquele através do qual o testador há de dispor dos seus bens e necessariamente 2 testemunhas hão de assinar com ele essa disposição de vontade. Não é necessário que se leve a qualquer cartório. É isso. Certo. E nos casos em que não se deixou o testamento, como as famílias podem proceder para fazer o inventário? É indispensável, portanto, que o inventário seja feito da forma judicial ou extrajudicial. A forma extrajudicial é a mais rápida, muitas vezes, mas preenche alguns requisitos. Ou seja, que todas as pessoas sejam capazes, tenham mais de 18 anos, portanto, e que não tenham qualquer impedimento, e que estejam, portanto, seja consensado, ou seja, exista um acordo entre os herdeiros acerca da divisão desses bens. De outro lado, se isso não for possível, o caminho é o caminho judicial, que no prazo também de 60 dias deve, através de um advogado ou de um defensor público, buscar a justiça para que se promova aí o processo de inventário e futuro partilhamento, ou seja, divisão desses bens. Muito obrigada. De volta ao estúdio. Doutor Maurício, a pessoa pode, ao fazer um testamento, tentar beneficiar pessoas que não são seus herdeiros? Eu posso beneficiar, por exemplo, uma terceira pessoa da qual eu sou muito grato por algum ato que ele me praticou na vida, por exemplo. É possível. O que não é permitido é que a pessoa ofenda a legítima. Legítima é o seguinte: eu tenho um patrimônio, por exemplo, de 100 mil e eu tenho um filho, então eu não posso doar tudo. Eu tenho que guardar uma parte do meu patrimônio para que esse meu filho receba. Por isso é aquele herdeiro necessário. Ele, em tese, necessariamente ele vai receber alguma coisa.